Fala galera do canal, tá começando mais um vídeo e hoje eu queria ensinar vocês sobre o bom samaritano. Um texto que tá lá em Lucas, capítulo de número 10 e versículos a história começa a partir do versículo 25 até o 37. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal aí, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem você ama e com quem ainda não sabia sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje. Então, vamos lá. Lá no versículo 30, diz o seguinte, em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou para o outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou as feridas, derramando nele vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Esse é o grande texto em questão aqui, né, nesse vídeo. E eu imagino que você já deve ter ouvido diversas explicações, mas eu queria te dar uma explicação muito mais completa sobre esse texto e eu imagino que você talvez não tenha visto nada parecido com isso. Vamos lá. A gente começa o texto dizendo sobre um homem que ele descia, né? Lá no versículo 30, diz assim, né? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. O que nós sabemos é que, perante a teologia, os estudiosos, eles dizem que Jesus queria mostrar um homem que ele representa Adão. Ele mostrava o primeiro homem que foi feito. Ele descia para Jerusalém para Jericó. E você vai entender por que ele fez isso. O homem que descia, ele representa Adão. Um homem que era ainda correto, certo das coisas que faziam, que era temente a Deus, né? Que vivia a santidade de Deus até então. E aí nós podemos ver que Jerusalém, aqui nesse texto, representa o paraíso. Representa o paraíso. Então ele, né, o homem descia de Jerusalém para Jericó. Então Adão, ele descia para o paraíso. E o que é Jericó? Jericó é o mundo. Então Adão, ele descia do paraíso aqui nessa história para o mundo, tá certo? Do paraíso para o mundo. E aí aconteceu que apareceram assaltantes, e esses assaltantes representam nessa história a forças malignas, ou a serpente do jardim do Éden, vamos colocar assim para você entender melhor, tá bom? Mas aqui é mais a questão de forças malignas. Então Jesus quer mostrar para esse homem como é a vida de um ser humano, desde o começo da história da Bíblia até aquele certo momento que ele encontra aquele homem. E aí continua dizendo o seguinte, que eles lhe tiraram a roupa, espancaram-no e foram deixando-o quase morto. E aí você vê ali é uma queda do homem, que ele cai, por uma questão das forças malignas, ele acaba cedendo, perdendo a sua santidade, ele é violado e acaba perdendo aquela pureza que ele tinha. Então é isso que está sendo representado aqui na parábola do bom samaritano. E
o sacerdote e o levita são as primeiras pessoas que vão encontrar com esse rapaz, com esse homem que estava ali descendo a estrada. E qual que é a importância do sacerdote e do levita aqui nessa história? O sacerdote, se você já é um leitor da Bíblia, você vai saber que um sacerdote, ele não poderia tocar numa esquife, que é o que a Bíblia diz, ou seja, um caixão, algo que estava morto. E o texto é bem claro em dizer que no final do versículo 30 diz: se foram deixado o quase morto. Então esse sacerdote, ele com medo de tocar em alguém morto, ele passa do outro lado e não encosta, porque ele tinha importância fundamental dentro do momento em que acontece ali os ritos do templo, né? Então ele ficou com receio. Diz, né, o que a gente entende aqui na história é que ele ficou com esse momento aqui de ficar sem saber se realmente esse homem estava morto ou não. Então ele atravessa do outro lado e passa sem encostar naquele homem. O levita, ele representa o sacrifício, né? Mas mesmo assim, né, porque é isso que ele fazia dentro do templo, e os dois ali, eles representam muito o que a gente diz que está escrito também lá na parábola do Lázaro e rico, ou para quem, né, quer dizer melhor, que não é uma parábola, que tem nome próprio. Então, aquela história do Lázaro e rico, nós vemos também que Abraão, quando fala com o rico, ele fala: eu não posso fazer nada. Essas pessoas que estão vivas, elas têm os profetas e a lei, então eu não preciso ressuscitar ou ir lá e falar para elas, muito menos você que está aqui pode ir lá e falar com elas. Agora elas têm que se contentar com a Bíblia, com o que elas podem ler ou o que pode ser anunciado a elas. Então Jesus já tinha feito isso na Bíblia, ele fez isso na Bíblia várias vezes. Ele falava quase a mesma pregação, ele repetia pregações de formas diferentes para pessoas entenderem melhor o que ele estava dizendo. Mas mesmo assim as pessoas não entendiam, porque às vezes o que é espiritual, só uma pessoa espiritual entende, e o que é carnal, só o carnal vai entender. Então as pessoas não entendiam, quando eram muito carnais, elas não entendiam o que era espiritual. Mas continuando, então a gente tem agora a figura do bom samaritano. O bom samaritano aqui, ele representa Jesus nessa história, onde ele está sempre pronto a ajudar esse homem, a ajudar aquele que está caído, assim como Deus também ajudou Adão lá no Éden, quando Éden significa presença de Deus, e a presença de Deus, ela se afastou por um instante de Adão porque ele estava em pecado, né? E ali você vê que no Gênesis você vai ver que Adão, ele tem que passar por um processo de sacrifício. Então Deus mata bois, veste Adão e Eva para que a nudez, o pecado, aquela vergonha que eles estavam sentindo fosse encoberta e eles pudessem voltar por outro caminho. Mas calma aí, nós vamos chegar nesse ponto onde esse homem, que é lá no versículo 33, mais um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem, e quando o viu, teve piedade dele. Então esse homem aqui, esse samaritano que passa aqui, era Jesus. E outro detalhe sobre esse texto é ser um samaritano. Os samaritanos é um povo que tinha uma rincha muito grande com os judeus. Era um povo rechaçado, um povo que era jogado de lado. Assim também Jesus mostra para aquele homem da lei que estava indagando que eu sou como vocês,
eu também sei sobre a palavra, eu estou tentando ensinar vocês e vocês estão me rechaçando, me colocando de lado. Vocês não querem que eu esteja em Jerusalém, assim como os samaritanos vocês não querem que os samaritanos se juntem a vocês. Então, Jesus usa a figura do samaritano para também confrontar aqueles homens, tá bom? Tem esse detalhe. E aproximou-se, enfaixou as feridas, derramando nele vinho e óleo. E aqui tem uma representação também. O azeite aqui representa o conforto e o vinho, uma indicação do sangue de Jesus. Então, Jesus, ele mostra que ele, como bom samaritano, ele vem para trazer esse conforto para nós e também com o sangue dele, ele vai fazer toda a cura das nossas feridas, das nossas limitações, do mesmo jeito que também Deus fez lá no início, no Éden. Amém? Então vamos lá, continuando. E aí, tem aqui, depois, no versículo 34, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. Aqui também tem uma representação. O animal aqui, que carrega o homem, representa um evangelista ou a própria igreja, que leva esse homem ao caminho da rendição, a criar agora nele os fundamentos da fé, a mostrar a ele o caminho por onde ele precisa andar para que ele possa agora conhecer aqueles primeiros passos ali até chegar a Deus de novo, porque aconteceu um erro e agora nós vamos mostrar esse caminho. Então Jesus vem ensinando esse mestre da lei desde os primórdios da própria escritura sagrada até aquele instante momento que há uma mudança que estava sendo feita na vida de todo ser humano, e é um processo onde qualquer ser humano tem que passar, tem que viver. Então ele mostra com o animal que carrega o homem, representa um evangelista, ou seja, aquele que vai mostrar o caminho para aquele homem chegar ao caminho da redenção. Esse momento representa também o corpo de Cristo, né? Que vai mostrar aí o caminho para esse homem, que também pode ser não só feito por evangelista, mas por qualquer pessoa de uma igreja, tá bom? E aí a gente chega à hospedaria, que é o local onde as pessoas vão lá, vão dormir, né? Vão ali passar uma noite. E essa hospedaria, ela representa a igreja. Então, esse homem, ele representa a questão do evangelista, que vai ensinar o caminho, o direcionamento, mas é a igreja que vai fazer o acolhimento dessa pessoa, representada aqui nesse texto do bom samaritano, de Lucas 10, versículo 25 em diante. O hospedeiro, né, aquele que está ali, que representa o dono da hospedaria, esse aí representa o pastor das nossas igrejas, aquele líder que vai fazer com que esse homem que já teve esse primeiro contato com um evangelista, com uma pessoa da igreja, que evangelizou durante muito tempo aquela pessoa até chegar à igreja, ele agora vai ensinar toda a sã doutrina da igreja, o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, para ele continuar vivendo essa santidade, esse caminho de redenção, até chegar a estatura de varão perfeito, como diz a Bíblia, uma pessoa santa, uma pessoa que vai encontrar com Jesus, porque diz a palavra, sede santos como eu também sou santo. Então, esse caminho da santidade, ela vai se aperfeiçoar com o pastor da igreja, que é o hospedeiro, né, dessa hospedagem aí, tá bom? A gente chega no melhor momento dessa história, porque a partir desse momento a pessoa já está na igreja, a pessoa já entendeu muitos princípios da fé cristã, e agora você vê que nessa nossa história aqui, o homem, no versículo 35, diz assim, no dia seguinte, né, ali ele dormiu aqui naquela hospedaria, e no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E esses 2 denários, eles são fundamentais nessa história. Por quê? Porque esses 2 denários, ele representa os 2 sacramentos que nós
tem a constituição dentro da igreja, dentro do plano de Deus, que é exatamente a ceia e o batismo. Ou seja, a ceia representa a comunhão. Agora você é parte do corpo de Cristo. E outra coisa é o batismo. Você agora é uma nova criatura. Você caiu lá na estrada. Jesus, ou evangelista, ele te traz até a igreja. Você mostrou Jesus para aquela pessoa chegou até a igreja. E agora aqui, ela além de ceiar, mostrando que ela tem o corpo de Cristo dentro dela, ela também agora entende que ela é uma nova criatura no nome do Senhor Jesus. E isso mostra no final de tudo aqui, porque encerra assim, ó: eu vou voltar e lhe pagarei todas as despesas, né, que você tiver. Isso, essa volta que representa a volta de Jesus para nós. Então, se você aí que está me assistindo entender que você passou por todo esse processo, continue firme, continue nas promessas do Senhor, porque aqui nesse texto e em toda a Bíblia ele diz que vai voltar e nos resgatar. E para finalizar, lembra da pergunta inicial desse mestre da lei? Ele pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então, irmão, para você que está me ouvindo aqui, me vendo, eu queria dizer para você: o que é preciso para fazer, para herdar a vida eterna, é fazer tudo isso que está contido aqui nessa parábola do bom samaritano. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você compartilhe com as pessoas que você ama e espero que você se inscreva no canal, deixe o like e aí mande para muitas pessoas, porque Deus quer fazer uma obra na sua vida, tão grande quanto Ele fez aqui na vida desse homem, e Ele quer ser o bom samaritano. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Tchau!